Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiana e seja muito bem-vindo ao Fabi Geek. No vídeo de hoje, review do 13º episódio de Classroom of the Elite 2. Sim, meus caros, é o último. Olha, por muito custo eu consegui assistir e fazer o review aqui com vocês, gente. Enfim, saiu quase 2 anos depois da finalização dele, legendado e dublado também. Nasceu, literalmente. Pode colocar seu kkkk aqui embaixo, porque, gente, enfim, saiu. Caso você não esteja na plataforma do YouTube, o link está na bio. Tanto no TikTok quanto no Instagram, inclusive me siga lá, porque quando não tem review aqui no canal, eu falo lá, beleza? Agora, se você já está aqui na plataforma do YouTube, seja muito bem-vindo mais uma vez, conto com a sua inscrição, porque teremos outros reviews de novos animes dessa temporada que estão maravilhosos, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá! E já logo de cara vou dizer que esse episódio foi uma mistura de várias emoções. Teve amor, teve raiva, teve ódio, teve alegria, enfim, gente, casos. Bem, esse episódio foi todo conduzido pelo nosso querido e amado estranho Yano Koji. O anime começa mostrando um pequeno flashback novamente, né, da infância triste e muito dolorosa, né, do Ryujin. E ele tá, assim, literalmente jogando a toalha depois daquela surra que ele levou do Yano Koji, né? Então, e olha só que interessante, essa nova personagem que não apareceu muito, né, a Ibuki Miyu, até tentou ali ajudar ele, né, dizendo que não era aquilo, desistir pra quê, como assim, entregar os seus pontos assim, do nada. Ela literalmente perdeu a paciência e deu-lhe uma voadora, literalmente, sabe? Sabe quando você fala assim pro seu amigo, vou lhe dar uma voadora, e você não dá? Pois bem, ela deu uma voadora ali nas costas do Ryujin. Foi muito interessante, foi muito legal. Isso sim é amiga. E quem observava toda essa movimentação ali próximo, olha só que interessante, o Yano Koji, ele estava ali naquele exato momento onde o Ryuji, né, e essa menina aí, a Ibuki, estavam conversando, né, estratégico, né, achei interessante, era o Yano Koji, o próprio. E quem estava pensando nele era a Karaoizawa, gente, ela é muito sonhadora. Porque assim, ela começou a ligar um ponto no outro, a aproximação dele, no caso dela, da Karaoizawa com o Yano Koji, né, e começou ali a refletir sobre as suas reais emoções para com ele, e de repente, pum! Será que ela tá começando a gostar dele, gente? Gente, será? Gente, eu fiquei assim, tipo, como assim? E literalmente na sequência, quem liga pra ela, no caso, quem se encontra com ela, é a própria Sato. Que assim, né, a princípio estávamos fazendo ali um casalzinho, já shippando, né, a Sato com o Yano Koji, né. Porém, todavia, entretanto, né, ela chegou, olha só, com a ideia de querer fazer nada mais, nada menos que um encontro duplo. No caso, a Karaoizawa junto com Hirata, acho que assim se pronuncia, enfim, e a Sato mais o Yano Koji. Tudo isso pra quê, gente? Pra Sato, de fato, né, se declarar pro Yano Koji. Porém, vocês lembram que aconteceu algumas cenas anteriores da Karaoizawa pensando que estava ali começando a ter alguma coisa para com o Yano Koji, gente? Fiquei tipo, meu Deus do céu, que rolo. Que situação, gente, bota situação nisso, né? E aí eu lembrei daquele ditado, né? Nada é tão ruim que não possa piorar, por quê? O próprio Yano Koji ligou para Karaoizawa para poder perguntar sobre a Sato, porque ele quer se aproximar dela, quer saber sobre as suas reais intenções, do que ela gosta de fazer no seu tempo livre. Eu falei, meu Deus! E olha só, a situação da Karaoizawa é de que, de fato, o Yano Koji gosta da Sato e a Sato, de fato, gosta do Yano Koji, e ela ficou, né, de escanteio, literalmente. Só que aí ela lembrou que o Yano Koji gosta das pessoas para usá-lo como peão, certo? E ela já é um peão dele. Então ela ficou assim, se perguntando, poxa vida, mas eu já sou o peão dele? Ele precisa de outro? Vai me descartar? Olha só a mentalidade, gente, eu fiquei passada. E aí, na sequência, né, nós temos uma rápida cena ali da Horikita com o Yano Koji, dele falando, pedindo, no caso, insinuando, vamos dizer assim, né, para que ela se declarasse, quer dizer, entrasse, no caso, né, no conselho estudantil, né, que o próprio irmão dela, o Horikita, no caso, o irmão dela, né, incentivou ela e até trocou ali o telefone, né,
para que a própria Horikita falasse com o irmão e que de fato ele falasse que sim, vá, se inscreva no conselho estudantil. Só que olha só que interessante, a Horikita de fato não está tão interessada assim nessa proposta de entrar no conselho estudantil, mas ela vai. E eu acredito que essa ação aí vai desenrolar um pouco mais na terceira temporada. Só foi um pequeno assim a ponta do iceberg, sabe? Mas enfim, continuando. E aí, gente, chega o momento que eu estava literalmente esperando. Sério, eu queria muito ver, que é um reencontro, vamos dizer assim, né, do Yanokoji com o Ryuji. E eu vou dizer que eu fiquei um pouco, assim, surpresa com a reação dos dois, de ambos ali, né? Porque vocês se lembram como é que foi a luta, né? Foi muito acirrada, né? Porém, no finalzinho ali, nos 45 do segundo tempo, né, veio aquela banda e Yanokoji, né, foi pra cima do Ryuji, né? Mas, enfim, alguns pontos muito interessantes desse bate-papo até muito amigável, vamos colocar assim, entre aspas, que foi a sabotagem, desculpa, né, da câmera que foi arquitetada pelo Yanokoji, que beneficiou o Ryuji, né, porque se não tivesse tampado essa câmera, teria gravado tudo e o Ryuji sim seria expulso. Porém, ele não sairia sozinho, sairia ele e todos que estavam ali junto com ele, né, e isso ele não queria. Olha que interessante, ele queria que desse mal, se fosse para ser expulso, seria sozinho. Porém, se tivesse a gravação, sairiam todos, né? E isso ele não queria. E aí veio a arrumação, vamos dizer assim, né, do Yanokoji. Segundo ponto muito interessante desse bate-papo, né, é que o Yanokoji admite que o Ryuji foi um excelente ator ali no finalzinho, né? Porque ele poderia ter aguentado um pouquinho mais a briga, poderia ter levado, assim, minutos mais, não horas, né? Porém, os amigos estavam ali e se alguém entrasse e visse aquela festa toda ali, todo mundo ia, enfim, ia ser expulso, né? Mas o Ryuji poderia ter aguentado um pouquinho mais nessa briga, né? E ele ficou até surpreso, o próprio Ryuji, né? Que ele tava meio que menosprezando ele. Gente, eu achei muito legal. Tipo, literalmente começou uma amizade entre esses dois. E assim, brincadeiras à parte, né? O Ryuji literalmente pergunta agora pro Yanokoji, né? E agora? O que vai acontecer entre nós dois? Literalmente, né? Como que você vai literalmente me usar? E assim, olha que engraçado, gente. O Yanokoji, literalmente, ele dá uma de João sem braço. Ele fala que se a turma quiser avançar, que vá, porque ele não quer saber de mais nada, vai ficar ali na dele, né? Porém, todavia, entretanto, né? A turma D ainda tem alguns pontos a acertar. E um deles junta os dois, o Yanokoji e o Ryuji, que é o foco agora, é ela, é a Kikyo. E assim, gente, olha que interessante, o Yanokoji já trilhou literalmente ali a saída ali da sala, porque ele fala que no terceiro trimestre a turma D vai subir para a turma C, porém ela vai voltar a se tornar a turma D, porque a Kushin da Kikyo será expulsa por quem? Nada mais, nada menos que o próprio Yanokoji. Eu falei, nossa, o Ryuji falou assim, olha, realmente você dá medo. E deu um pouco de medo mesmo, hein? Nossa. E é claro, né, que toda essa parte de expulsão vai ficar para o quê? Pra terceira temporada, é óbvio, né? E aí, tchau, né, pra esses dois, porque agora vai começar o encontro duplo, gente. Que assim, foi fofo, foi bonito, foi. Até que, assim, já no finalzinho, né, todo mundo já tinha ido, o Hinata junto com a Karao Izawa já tinham ido para um lado, né, tava ali a Sato e Yanokoji, né, e a Sato pergunta se ele não tinha gostado do encontro e tudo mais, né, porque ele não tinha dado um sorriso sequer, né, como sempre o Yanokoji com aquela sua feição, né, estátua, né, e ele falou, deu uma desculpa bem esfarrapada, né, dizendo que não sabia rir e tudo mais, mas que no seu fundo, no seu íntimo, ele falou que ela não era o suficiente para ele sorrir, né? Ela não tinha... Enfim, ela não era suficiente para ver o sorriso dele. Eu fiquei, o quê? Falei, tá bom, gente, segue. Segue, anime, segue. Na sequência, né, ela se declara, enfim, para ele, né? E ele fala que não sente nada por ela e por mais ninguém. Detalhe, ele nunca sentiu nada por ela ou por ninguém. Eu fiquei, tadinha dela.
Enfim, o resultado, ela sai correndo, sai chorando, fala desculpa e tudo mais, né? E quem aparece ali no cantinho é ela, Carol Izawa, gente. Eu vou apelidar ela como a sonhadora, gente. E assim, ela escutou toda a conversa que ela, no caso, o Yano-Koji estava tendo com a Sato, né? E acabou presenteando ele. E olha só, gente, pasme, nessa hora eu fiquei assim, tipo, o quê? Ele, no caso, o Yano-Koji, presenteou ela. Fiquei tipo, tá bom, né, gente? Temos ali um começo. Lembrando que ela disse que estava começando a ter um certo sentimento para com ele, né? Então, nesse momento, novamente, eu comecei a shippar os dois, né? Porque, afinal de contas, o nosso chip, pelo menos eu estava super shippando o Yano-Koji junto com a Sato, né? A Sato foi por ralo abaixo, né? Literalmente, coitada. Não sei se ela, na terceira temporada ela vai tentar novamente, quem sabe reconquistar ele, né? Enfim, agora a vez é da Carol Izawa. Só que olha só, gente, a alegria de pobre dura pouco, porque na sequência mostra que todos aqueles fatos que aconteceram anteriormente com a Carol Izawa, né, dela ser pega, do Yano-Koji romper com ela ali, aquela ligação que ele tinha com ela de ser o peão exclusivo dela, né, enfim, tudo isso foi arquitetado para que essa ligação, esse apego que a Carol Izawa tem para com o Yano-Koji pendurasse por mais tempo, essa fidelidade que ela tem para com ele. Eu fiquei, caramba, foi tudo arquitetado. Não, aí eu pensei, gente, não dá para defender o Yano-Koji, não dá, ele só vê as pessoas como peões, como ferramentas, literalmente. Só que aí para tudo, porque ele tem um breve momento ali de lucidez, porque ele relembra que ele ainda se encontra, pelo menos na mente dele, lá na Sala Branca, né? E ele, por um momento, ele pensa, será que em algum momento eu vou ver as pessoas de forma diferente, sem ser como ferramentas, peões que vão me servir, que vão me beneficiar de alguma forma? Eu falei, momento de lucidez, na loucura ali na cabeça dele, né? Literalmente. Enfim. Cada um vai para um lado, né? Eu achei super bonitinha ela dando tchau pra ele. No caso, dando tchau pra gente também, né? Eu dei tchau. Enfim, brincadeira, né? E aí segue, né? Eu pensei que fosse terminar ali, veio um encerramento, pá. E aí finaliza literalmente com uma ligeira troca de farpas ali, que olha, se fosse uma briga, eu diria que era a briga do Yano-Koji com o Ryuji, né? Que foi uma troca ali de olhares ali, nossa, entre o Yano-Koji e a filha do diretor, que no caso é a Sakayanagi. Acho que é assim que se pronuncia. Enfim, gente, finaliza assim. Gente, terceira temporada vai ser incrível, eu tenho certeza. Que tomara que não demore tanto quanto a segunda para a primeira, né? Enfim, muito obrigada por todo mundo que assistiu, que deu like, que comentou nesses 13 episódios aqui, né? Houve um baita de um intervalo entre os últimos 4 episódios, né? Mas muito obrigada aos antigos, aos novos inscritos. Conto com a participação de vocês nos próximos reviews que vai ter, e de Overlord também, que terei, vou fazer o último também. Muito obrigada mesmo. Até a próxima, gente, e valeu pelos feedbacks também. Até a próxima e lembre-se, vamos o que, gente? Vamos produzir, vamos lá. Tchau, tchau. Até a próxima e muito obrigada novamente aos antigos e aos novos inscritos também. Tchau, tchau.